Galera, hoje é jogo, então bora jogar. Hoje é PRS. Então... Quem lembra de como era o menino Neymar? Sempre causava um bafafá. O magrelito do Santos numa de brança e a gente vai lembrando quanta memória dá boa. Lembrar e olhar pro passado é gostoso, mas também é um perigo, meu rapaz. O tempo é como uma máquina impiedosa que nunca dá pra parar. Quem lembra de como era o menino Neymar? Sempre causava um bafafá. O magrelito do Santos numa de brança e a gente vai lembrando quanta memória dá boa. Lembrar e olhar pro passado é gostoso, mas também é um perigo, meu rapaz. O tempo é como uma máquina impiedosa que nunca dá pra parar. Quem lembra de como era o menino Neymar? Sempre causava um bafafá. O magrelito do Santos numa de brança e a gente vai lembrando quanta memória dá boa. Lembrar e olhar pro passado é gostoso, mas também é um perigo, meu rapaz. O tempo é como uma máquina impiedosa que nunca dá pra parar. Quem lembra de como era o menino Neymar? Sempre causava um bafafá. O magrelito do Santos numa de brança e a gente vai lembrando quanta memória dá boa. Lembrar e olhar pro passado é gostoso, mas também é um perigo, meu rapaz. O tempo é como uma máquina impiedosa que nunca dá pra parar. Quem lembra de como era o menino Neymar? Sempre causava um bafafá. O magrelito do Santos numa de brança e a gente vai lembrando quanta memória dá boa. Lembrar e olhar pro passado é gostoso, mas também é um perigo, meu rapaz. O tempo é como uma máquina impiedosa que nunca dá pra parar. Quem lembra de como era o menino Neymar? Sempre causava um bafafá. O magrelito do Santos numa de brança e a gente vai lembrando quanta memória dá boa. Lembrar e olhar pro passado é gostoso, mas também é um perigo, meu rapaz. O tempo é como uma máquina impiedosa que nunca dá pra parar. Quem lembra de como era o menino Neymar? Sempre causava um bafafá. O magrelito do Santos numa de brança e a gente vai lembrando quanta memória dá boa. Lembrar e olhar pro passado é gostoso, mas também é um perigo, meu rapaz. O tempo é como uma máquina impiedosa que nunca dá pra parar. Quem lembra de como era o menino Neymar? Sempre causava um bafafá. O magrelito do Santos numa de brança e a gente vai lembrando quanta memória dá boa. Lembrar e olhar pro passado é gostoso, mas também é um perigo, meu rapaz. O tempo é como uma máquina impiedosa que nunca dá pra parar. Quem lembra de como era o menino Neymar? Sempre causava um bafafá. O magrelito do Santos numa de brança e a gente vai lembrando quanta memória dá boa. Lembrar e olhar pro passado é gostoso, mas também é um perigo, meu rapaz. O tempo é como uma máquina impiedosa que nunca dá pra parar. Quem lembra de como era o menino Neymar? Sempre causava um bafafá. O magrelito do Santos numa de brança e a gente vai lembrando quanta memória dá boa. Lembrar e olhar pro passado é gostoso, mas também é um perigo, meu rapaz. O tempo é como uma máquina impiedosa que nunca dá pra parar. Quem lembra de como era o menino Neymar? Sempre causava um bafafá. O magrelito do Santos numa de brança e a gente vai lembrando quanta memória dá boa. Lembrar e olhar pro passado é gostoso, mas também é um perigo, meu rapaz. O tempo é como uma máquina impiedosa que nunca dá pra parar. Quem lembra de como era o menino Neymar? Sempre causava um bafafá. O magrelito do Santos numa de brança e a gente vai lembrando quanta memória dá boa. Lembrar e olhar pro passado é gostoso, mas também é um perigo, meu rapaz. O tempo é como uma máquina impiedosa que nunca dá pra parar. Quem lembra de como era o menino Neymar? Sempre causava um bafafá. O magrelito do Santos numa de brança e a gente vai lembrando quanta memória dá boa. Lembrar e olhar pro passado é gostoso, mas também é um perigo, meu rapaz. O tempo é como uma máquina impiedosa que nunca dá pra parar. Quem lembra de como era o menino Neymar? Sempre causava um bafafá. O magrelito do Santos numa de brança e a gente vai lembrando quanta memória dá boa. Lembrar e olhar pro passado é gostoso, mas também é um perigo, meu rapaz.
O tempo é como uma máquina impiedosa que nunca dá pra parar. Quem lembra de como era o menino Neymar? Sempre causava um bafafá. O Magrelito do Santos numa de brança e a gente vai lembrando quanta memória dá boa. Lembrar e olhar pro passado é gostoso, mas também é um perigo, meu rapaz. O tempo é como uma máquina impiedosa que nunca dá pra parar. Quem lembra de como era o menino Neymar? Sempre causava um bafafá. O Magrelito do Santos numa de brança e a gente vai lembrando quanta memória dá boa. Lembrar e olhar pro passado é gostoso, mas também é um perigo, meu rapaz. O tempo é como uma máquina impiedosa que nunca dá pra parar. Quem lembra de como era o menino Neymar? Sempre causava um bafafá. O Magrelito do Santos numa de brança e a gente vai lembrando quanta memória dá boa. Lembrar e olhar pro passado é gostoso, mas também é um perigo, meu rapaz. O tempo é como uma máquina impiedosa que nunca dá pra parar. Quem lembra de como era o menino Neymar? Sempre causava um bafafá. O Magrelito do Santos numa de brança e a gente vai lembrando quanta memória dá boa. Lembrar e olhar pro passado é gostoso, mas também é um perigo, meu rapaz. O tempo é como uma máquina impiedosa que nunca dá pra parar. Quem lembra de como era o menino Neymar? Sempre causava um bafafá. O Magrelito do Santos numa de brança e a gente vai lembrando quanta memória dá boa. Lembrar e olhar pro passado é gostoso, mas também é um perigo, meu rapaz. O tempo é como uma máquina impiedosa que nunca dá pra parar. Quem lembra de como era o menino Neymar? Sempre causava um bafafá. O Magrelito do Santos numa de brança e a gente vai lembrando quanta memória dá boa. Lembrar e olhar pro passado é gostoso, mas também é um perigo, meu rapaz. O tempo é como uma máquina impiedosa que nunca dá pra parar. Quem lembra de como era o menino Neymar? Sempre causava um bafafá. O Magrelito do Santos numa de brança e a gente vai lembrando quanta memória dá boa. Lembrar e olhar pro passado é gostoso, mas também é um perigo, meu rapaz. O tempo é como uma máquina impiedosa que nunca dá pra parar. Quem lembra de como era o menino Neymar? Sempre causava um bafafá. O Magrelito do Santos numa de brança e a gente vai lembrando quanta memória dá boa. Lembrar e olhar pro passado é gostoso, mas também é um perigo, meu rapaz. O tempo é como uma máquina impiedosa que nunca dá pra parar. Quem lembra de como era o menino Neymar? Sempre causava um bafafá. O Magrelito do Santos numa de brança e a gente vai lembrando quanta memória dá boa. Lembrar e olhar pro passado é gostoso, mas também é um perigo, meu rapaz. O tempo é como uma máquina impiedosa que nunca dá pra parar. Quem lembra de como era o menino Neymar? Sempre causava um bafafá. O Magrelito do Santos numa de brança e a gente vai lembrando quanta memória dá boa. Lembrar e olhar pro passado é gostoso, mas também é um perigo, meu rapaz. O tempo é como uma máquina impiedosa que nunca dá pra parar. Quem lembra de como era o menino Neymar? Sempre causava um bafafá. O Magrelito do Santos numa de brança e a gente vai lembrando quanta memória dá boa. Lembrar e olhar pro passado é gostoso, mas também é um perigo, meu rapaz. O tempo é como uma máquina impiedosa que nunca dá pra parar. Quem lembra de como era o menino Neymar? Sempre causava um Galera, bafafá. a gente O Magrelito do tomou Santos numa de brança 2 e a gols, gente um vai gol contra lembrando do quanta goleiro, memória dá boa. que o Lembrar e olhar pro Matheus passado é deu, que gostoso, tive mas que também chutar, é um e perigo, o meu meu goleiro rapaz. O tempo é como uma máquina deu impiedosa que erro, nunca dá pra e o parar. Matheus que fez um gol. Quem lembra Mas de é isso, como galera, era o ganhamos. menino Neymar? E Sempre causava foi. um bafafá. Antes de eu ir, né, queria O falar pra Magrelito vocês do que Santos numa de brança e a gente vai lembrando quanta o memória brother dá já boa. voltou, que Lembrar e eu olhar talvez pro grave passado com é ele gostoso, amanhã, mas não também sei, é um vou ver perigo, com meu ele, rapaz. talvez um domingo eu O gravo tempo com é ele, como uma mas é isso, máquina galera, e impiedosa que nunca dá pra valeu. parar. E eu não gravei o segundo tempo, porque o vídeo ia ficar muito longo. Valeu!